Pegue a palavra de Deus e abram na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Está escrito assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha o que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, de que toda a criação sofre e até agora, e geme. É um sofrimento muito grande. E nós vamos aprender por que uma pessoa sofre tanto. Há 3 motivos para isto. E quem quer saber desses 3 motivos? Você crê nesta palavra? Você vai tomar posse desta palavra a partir de agora. Eu vou reler mais uma vez o versículo 22. E você que crê nesta palavra, vai repetir comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Porque mais alto. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vamos mais uma vez para todo o Campo Belo ouvir? Porque mais alto. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até agora. Quantos creem nesta palavra? Se você crê, então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra mais sincera, mais poderosa, mais verdadeira, salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus agora e começa a glorificar, a adorar aquele que alivia e tira, liberta de todo sofrimento, que o seu nome é Jesus Cristo. Diga isso para ele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome o seu assento. É como se Paulo estivesse fazendo uma pergunta: por que uma pessoa sofre tanto? Quem nunca ouviu frases como essas? Parece que eu nasci para sofrer. Tem muita gente que fala isso porque está sofrendo. Parece que eu nasci para sofrer. Outras estão sendo penalizadas do seu sofrimento por algo que fez de ruim. Aí a pessoa diz assim: parece que joguei pedra na cruz, porque eu não entendo o tamanho do sofrimento. É o que Paulo está dizendo. Sofrimento. Essas são as frases atuais e outras frases também aí mundo afora, que expressam através do sofrimento. A palavra sofrimento significa no latim, porque ela é de original latim, a etimologia da palavra não é portuguesa, nem grega e nem hebraica, mas é de origem latim. A palavra sofrimento quer dizer sufferre.
Sufere vem do latim, que significa carregar, suportar, tolerar. Então essa palavra sufere, ela é junção de duas palavras. Sub, dividido, quer dizer está debaixo, ou seja, sob, mas é sub do latim, sob quer dizer está debaixo, e também ferre, que isto é, levar ou carregar. Portanto, o termo se refere no latim do sofrimento sufere, e significa estar por baixo, carregando um peso. Então, o sofrimento expressa um peso muito grande na vida da pessoa. Isso está ligado ao sentido de dor. A pessoa está sofrendo com dor. Está ligado à angústia, algo que está dentro da pessoa e ela vem sofrendo com aquele mal. Também algo difícil de suportar. E o sofrimento, ele acontece por algumas razões. Tem pessoas que estão sofrendo por causa das dificuldades no trabalho. Está causando muita dor de cabeça, muito estresse, causando muitas enfermidades, né? Sofrimento no trabalho. Também o sofrimento no conflitos na família. Conflitos na família só briga. É irmão contra irmão, é irmã contra irmã, é pai contra filho, é filho contra pai, é mãe contra filha, é filha contra mãe, é nora que se levanta contra o genro, é o genro que se levanta contra a nora, contra o sogro, contra a sogra. Enfim, essa é uma confusão que acontece no meio da família e da parentela, e que causa sofrimento, causa até morte às vezes. Também no casamento, muitas brigas, falta de respeito, falta de união, e ali causa sofrimento nesse casamento, nesse relacionamento. Doenças também, são doenças que causam sofrimentos. Vícios, a pessoa é aprisionada pelos vícios das drogas, da prostituição, da jogatina, do cigarro, da bebida, e traz um grande sofrimento para a família, um sofrimento até para ela mesma, e para a família, para os que estão à sua volta, por causa dos vícios. Desemprego, pessoa desempregada não consegue arrumar emprego, o desespero bate na porta, as dívidas vão aumentando, vai causando sofrimento que a pessoa não consegue nem dormir, ela não pega no sono por conta desse desemprego e a falta dos recursos financeiros para poder pagar. A pessoa quer pagar, mas ela não tem dinheiro, como é que ela vai pagar? Ela não vai roubar. Então, bem causa sofrimento, crise financeira, crise econômica, não consegue, sabe, trabalha, mas o negócio não anda, o trabalho não flui, a empresa não prospera, é difícil. Então é uma crise financeira, perda de algo inesperado. A pessoa não esperava perder tal coisa, de repente ela perdeu, causa sofrimento, perda na família, perda, luta, alguma coisa que se foi, uma má notícia de repente acontece, já começa a pessoa a sofrer por dentro. E sonhos, frustrações dos sonhos não realizados. Tudo isso causa sofrimento na vida da pessoa. Quando Paulo, ele se refere a este versículo, observe, ele diz aqui, porque sabemos que toda a criação geme. Ele está falando isso de forma geral. Criação, homem, mulher, animais, universo, céu, terra e mar. Então a criação envolve tudo. Então toda a criação está dentro desse sofrimento. E geme. A palavra gemer no latim também, de etimologia latim, quer dizer emitir sons. Sons de dor, uma pessoa que está sofrendo ali, calada, está chorando, lamentando, suspirando com tanta dor, ele está gemendo, e com dores de parto. Olha o que Paulo diz, com dores de parto. Muitas mulheres dizem que é a pior dor, dores de parto. As pessoas, elas têm várias dores, né? Dor de dente também dizem que é uma das dores terríveis, porque quando o dente dói, todo o corpo dói. Quando a pessoa tem pedras no rins, também é uma dor insuportável. O câncer, quando ele está avançado no corpo da pessoa, também dói. A pessoa toma remédios fortíssimos e não alivia a dor.
Então, são dores que fazem a pessoa gemer. E a dor aqui, ela é intensa. Quando fala dores de parto, é uma dor para as mulheres, é a pior dor para elas. É sofrer intensamente, é chorar. E Paulo vai dizer o quê? Com dores de parto até agora. Até agora. O que isso significa? Que há sofrimentos do passado, há sofrimentos do presente e há sofrimento no futuro. Sofrimentos do passado, Paulo está dizendo até agora, porque há sofrimentos lá no tempo dele, sofrimentos no tempo que ele está vivendo e sofrimento no futuro. Existem sofrimentos momentâneos, que são sofrimentos passageiros, transitórios, que não vão durar a vida toda, que é um momento de sofrimento, mas logo vai passar. Logo tudo vai se normalizar, logo essa dor passa, logo essa tristeza passa, logo essa angústia passa. Esse sofrimento é passageiro, ele é momentâneo, ele não permanece a vida toda. Mas também há sofrimentos permanentes, que vai durar para sempre. Entenda isso, hein? Sofrimentos momentâneos, passageiros, sofrimentos permanentes, que vai durar a vida toda. Observe os 3 tempos do sofrimento que Paulo está dizendo aqui. Sofrimento do passado, passa, supera. Muitas pessoas sofreram no passado e hoje venceram. Conseguiram superar aquele sofrimento. Venceram. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Sofrimentos que já passaram. Porque para mim, olha o que Paulo está dizendo, tenho por certo que as aflições, o que é aflições? Sofrimento. Que o sofrimento deste tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, esse sofrimento vai passar. Não é uma coisa que vai permanecer. Está dizendo, não vai se comparar com a glória que há de se revelar. Então, o sofrimento aqui do passado, ele passa e você consegue superar. Ele é momentâneo, ele é passageiro, ele é transitório. Mas também há um sofrimento do presente, que é o sofrimento dessa vida que Paulo diz, até agora. É um sofrimento que a pessoa está enfrentando nesse exato momento. Sofrimento do presente. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17, eu vou ler na tradução NVT, nova versão transformadora, ele vai falar do sofrimento do presente. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior, exterior que está do lado de fora, esteja o quê? Morrendo. Nosso interior que está do lado de dentro, está sendo o quê? Renovado a cada dia. Então, aquilo que a pessoa está passando nesse momento, ela não pode deixar se desfalecer por causa disso, porque esse sofrimento do presente, ele vai ser o quê? Passado, momentâneo, transitório, pelo que há de vir, pelo cada dia. Pois essas aflições, sofrimentos, pequenas, e o quê? Momentâneas. Pequenas, momentâneas que vão passar. Que agora, presente, tempo agora. Que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Então Paulo está dizendo, esse momento que eu estou enfrentando, esse sofrimento presente, que é dessa vida agora, é momentâneo. Não pode se comparar com o que há de vir sobre mim. Do que há de vir e ser revelado com a glória de Deus. Há também o sofrimento do futuro. E esse é o pior. Esse sofrimento é o pior.
Sofrimento do passado, você supera. Sofrimento do presente dessa vida agora é momentâneo. E sofrimento do futuro, onde muitos passarão a eternidade. E é um sofrimento que nunca vai acabar. Nunca vai passar. Jesus disse sobre isto em Mateus capítulo 25 e o versículo 46. Então, se esta pessoa sofreu no passado, está sofrendo no presente, imagine o sofrimento futuro dela. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Muda RC. E estes irão para onde? Tormento. O que é tormento? Sofrimento. Estes irão para o tormento eterno. Nunca vai acabar esse sofrimento. Ele vai durar para sempre, eternamente, a vida toda. Mas o justo para a vida eterna. Os justos não vão sofrer eternamente. Ele pode estar sofrendo hoje. Como diz a palavra, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Não está dizendo que o justo não sofre, vai sofrer muito mais, mas é tudo o quê? Transitórios, tudo passageiro, tudo momentâneo. Esse sofrimento vai passar. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, fala do sofrimento a vida toda, dia e noite, para sempre. Também o tal beberá do vinho, daqueles que têm a marca da besta, o sinal na sua mão, o sinal na testa. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado, ou seja, sofrimento, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que é Jesus. Verso seguinte: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso. Ó, sofrimento não acaba, hein? Sofrimento aqui não é transitório, não. É momentâneo, passageiro. O sofrimento aqui é eterno. Não acaba o sofrimento. Olha lá, ó. Tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta, sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então esses vão para onde? Para o sofrimento eterno. Eterno. Agora, entenda por 3 motivos, por que uma pessoa sofre tanto. Por que ela vem sofrendo, né? Que ela sofre. Antes precisamos entender que o ser humano, quando eu falo ser humano, homem e mulher, ele é feito de 3 matérias. Quando você olha para mim, você vê o meu corpo. Isso é visível, é o mundo palpável, o mundo visível. Só que dentro do meu corpo existem 2 matérias. Esse meu corpo aqui é a matéria mortal. É a matéria mortal. Só que o que há dentro de mim são 2 matérias imortais, que não morrem. Esse aqui morre, esse corpo acaba. Inclusive, quando uma pessoa morre, se ela ficar ao ar livre, ou seja, céu aberto, a ciência diz que o corpo, para se decompor, para entrar no estado de putrefação, esse corpo ele pode levar de 2 a 6 semanas e desaparece. Só os ossos que vão restar aí levam cerca de 2 anos para desaparecer. Quando a pessoa está morta ao ar livre, céu aberto. Então leva de 2 a 6 semanas para decompor toda a carne. E os ossos, 2 anos. E quando a pessoa ela é enterrada, esse corpo também desfaz. Só que ele já leva de 9 meses a 5 anos para desfazer o corpo e os ossos. Então esse corpo aqui, ele vai desaparecer. Essa é uma matéria que vai desaparecer do corpo humano. Vai sair a carne. Só que há 2 matérias dentro do ser humano, dentro desse corpo, que são essas 2 matérias que não desaparecerão.
E que elas têm dois destinos. Dois destinos: o céu, o inferno. Ou se livrar do sofrimento eternamente, ou sofrer a vida toda no inferno. E é a pessoa que vai escolher. Então, quando se fala de corpo, ou seja, quando fala o ser humano, como diz lá em 1ª carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim que o vosso Deus, né, o mesmo Deus de paz, vos santifica em tudo, em tudo, em toda a matéria que você tem, em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, que é matéria. Sejam plenamente conservados, conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o corpo representa no ser humano? O corpo, que é a carne, é o que fala das suas vontades próprias. As suas vontades próprias estão relacionadas ao seu corpo, à matéria. A alma que está dentro do ser humano, a alma são as decisões espirituais que a pessoa toma. Então, corpo, vontade própria. Minha vontade, vontade humana. Alma, decisão espiritual. E espírito, vontade de Deus. Pegou aí? Vamos lá. Corpo, repita comigo: corpo, vontade própria. Minhas vontades. Diga alma, decisões espirituais. E diga espírito, vontade de Deus. Você está vendo a briga que tem dentro de você? A briga das suas vontades, das decisões espirituais e da vontade de Deus. É por isso que há um texto que Paulo vai mencionar em Romanos capítulo 7, versículo 14. Olha o que Paulo fala sobre essa luta dentro da pessoa. Romanos 7, versículo 14 ao 23, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei vem de quem? De Deus. Então a lei, quem deu a lei? Foi Moisés ou foi Deus? Deus deu a lei para Moisés escrever. Então a lei vem de Deus. É espiritual. Porque Deus, ele é espírito. A lei é espiritual, mas eu sou o quê? Paulo está dizendo, mas eu tenho um corpo. Eu sou carnal. Eu tenho minhas vontades próprias. E Deus tem as suas vontades. Vendido debaixo do pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Será que ele faz coisa boa? Você está dizendo, o que eu faço eu não aprovo. Eu sei que eu estou fazendo coisa errada, eu não aprovo, eu não aceito. Pois o que quero fazer de bom, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Dá uma luta dentro dele. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço tal coisa, que pratica tal erro, tal pecado, tal vontade própria, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é aonde? Isto na minha carne, diga, na minha carne, representa o que? O corpo. Carne, corpo, matéria que vai para o pó da terra. Carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O bem vem de quem? O bem vem de quem? Vem de Deus. E o mal vem de quem? Então quer dizer que Paulo está dizendo assim, o bem que eu quero fazer que vem de Deus, eu não consigo fazer. Que Deus quer que eu faça o bem, mas quando eu faço o mal. Eu faço o mal pelas minhas próprias vontades, onde há uma alma dentro de mim que me leva às decisões espirituais. E acaba fazendo a vontade de quem? Do diabo, claro. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço.
Ora, se eu faço o que não quero, o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que é, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, que homem é esse interior? Espiritual. Não está dizendo um homem exterior. Exterior é isso que você está me vendo. É o meu corpo. O interior está dentro de mim. Então, segundo o homem que há dentro de mim, segundo o espírito que há dentro de mim, esse espírito tem prazer no quê? Na vontade de Deus. Só que o meu exterior não tem vontades próprias. O meu interior tem vontade de Deus, que é o espírito que leva a Deus. Mas o meu exterior não tem a vontade de Deus. Tem as minhas próprias vontades. Mas vejo nos meus membros, que é parte do corpo, outra lei, que batalha contra a lei que é a palavra de Deus, que é o espiritual. Do meu entendimento, olha a briga que fica dentro da pessoa, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Que luta, hein? Que luta que há dentro do ser humano. Mas por quê, pastor? Porque tem 3 matérias. Se ele fosse uma só matéria, seria uma coisa só que é feito de 3 matérias. Então é corpo, vontade própria, alma, decisões espirituais, e espírito, vontade de Deus. Então imagine a luta que você enfrenta. Por isso que você vê, às vezes, a pessoa é bipolar, sabe? Mas não é porque ela é bipolar, é porque é uma guerra dentro dela. Às vezes ela faz ali coisas boas. Essas coisas boas que ela fez, é Deus levando ela a fazer o bem. Mas de repente ela faz uma coisa mal. Quem que levou ela a fazer essa coisa mal? Diabo. Decisões espirituais. Mas também tem coisa que ela faz da sua própria vontade. Porque é o corpo. Então uma luta dentro desta pessoa. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. E tudo isso leva a pessoa ao quê? Ao sofrimento. Ao sofrimento. Imagine você conversando e 3 pessoas falando no seu ouvido. Você consegue raciocinar? Você tem que falar uma de cada vez, hein? Fale você. Ah tá, você. Agora imagine as 3 falando ao mesmo tempo. É você, a alma e o espírito. É você, o diabo e Deus. Falando tudo. Aí você fala, rapaz, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é de Deus? Será que é do diabo? Como é que você fica, hein? Você fica doido, você não sabe o que fazer, porque você não sabe se é você que está querendo fazer, se é o diabo que está te usando ou se é Deus. Por causa desse atrito, dessa confusão dentro da pessoa. Olha lá. Digo, porém, Paulo dizendo em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, das vontades próprias do seu corpo. Anda em espírito, porque o espírito faz a vontade de quem? De Deus. E a carne faz as suas vontades. Então Paulo está dizendo, anda em espírito e faça as vontades de Deus. Porque se você fizer as vontades de Deus, você será muito feliz. Você estará livre do sofrimento. Livre do sofrimento. Mas olha o versículo seguinte. Porque a carne, que é o corpo, a matéria, cobiça contra o espírito. Ou seja, se opõe, cobiçar é briga. O seu corpo não quer fazer as vontades de Deus. Aí fica essa briga. Você faz as suas vontades e Deus quer fazer as suas vontades em você e Ele não consegue. Aí fica essa briga. Porque a carne cobiça, não é a favor, é contra o espírito. E o espírito contra a carne, que é a matéria, o corpo. E estes 2, carne, corpo e espírito, se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, aí fica essa briga para não fazer o que você quer. Deus quer que você faça isto, mas a sua carne, as suas vontades dizem, é para fazer aquilo.
Deus diz, não é isto, e você é isto. Aí fica essa briga dentro da pessoa. Aí o Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito. Ele que fala ao nosso espírito, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 16. Então entenda por que a pessoa sofre tanto. Se fosse só uma matéria, diga, se fosse só uma matéria, diga comigo, só seria um sofrimento. Mas são 3 matérias, então são 3 sofrimentos. Você pode sofrer agora em seu corpo, como você pode sofrer na sua alma e como você pode sofrer eternamente. Eternamente. Então, olha que interessante o que diz. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica, fala com o quê? Com o nosso espírito. Então, quando o Espírito de Deus quer falar conosco, ele vai falar com o nosso espírito. Ele não vai falar com a nossa carne. Ele não vai falar com o meu corpo. Ele vai falar com o meu espírito, porque é o meio onde Deus se comunica com o ser humano. Se comunica com o ser humano. Por isso que é uma guerra. E você precisa entender. Por que a pessoa sofre tanto? Por que muitas pessoas dizem, né? Parece que eu joguei pedra na cruz. Parece que eu nasci para sofrer. Por causa das 3 matérias que Deus o fez. Que está dentro dela. Agora entenda esses 3 motivos por que a pessoa está sofrendo tanto. Ou por que a pessoa sofre tanto. E também entenda uma coisa. Nem sempre a culpa do sofrimento ou do problema que levou esta pessoa ao sofrimento é do diabo. Nem sempre. O diabo tem culpa de algumas coisas, mas nem sempre é ele. Porque é muito fácil, não é, gente, culpar alguém. Eu fiz uma frase ontem, que o Espírito Santo me deu essa frase, daqui a pouco eu coloco aqui, que é assim: colocar a culpa em alguém, quando somos culpados, alivia a dor do sofrimento e justifica o nosso erro. Colocar a culpa em alguém quando somos culpados alivia a dor do sofrimento e justifica o nosso erro. Você sabia disso? Colocar a culpa em alguém, achar alguém para ser culpado é muito fácil. Sabe com quem aconteceu isso? Com Adão. Lembra de Adão? Adão, ele não foi enganado. Não. Adão não foi enganado pelo diabo. Não foi enganado pelo diabo. Mas, por vontade própria, decidiu ser conivente ao erro da sua mulher. Não foi o diabo que chegou e Adão disse, Adão coma. O diabo chegou em Eva. Não é por que ele caiu? Por vontade própria. Ele foi conivente ao erro da sua mulher. E o que é ser conivente? É aquele que tem o conhecimento de algo ilícito, não impede, mas antes faz parte do erro. Ou seja, torna-se cúmplice. Adão sabia que Eva estava errada. E ele poderia repreender. Ou não. Mas ele preferiu ser o quê? Conivente ao erro. E pelas suas próprias decisões. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, vai dizer exatamente isso, que Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. O que diz a palavra? E Adão, diga comigo, e Adão não foi enganado. E por que caiu? Cúmplice. Conivente. Vontade própria. Não foi enganado. Mas a mulher sim. O diabo enganou ela. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em quê? Transgressão. O que é transgressão? Pecado. Então quer dizer que Adão não foi enganado. Ele não caiu em pecado do engano. Ele caiu no pecado pela conivência ao erro. Ele foi cúmplice daquilo que a sua mulher fez. Ele poderia ter repreendido ela. Porque o diabo não chegou em Adão. Ele chegou em quem? Em Eva. Mas a quem que Adão culpou? A quem que Adão culpou?
Você está vendo? Não culpou a si mesmo. E é como eu disse, colocar a culpa em alguém quando somos culpados alivia a dor do sofrimento e justifica o nosso erro. Ah, Senhor, eu fiz isso porque é a mulher que tu me deu. Jogou a culpa na mulher. Ele fez por vontade própria. Depois Deus pergunta para a mulher: e mulher, por que você fez isso? A serpente me enganou, é verdade. A serpente levou ela a transgredir. E Deus foi lá e todos pagaram pelo seu erro. Adão pagou pelo erro, Eva pagou, a serpente e até a terra, hein? Adão vai sofrer para sobreviver. Vai comer do suor do teu rosto. Vai passar a vida inteira trabalhando e não vai se aposentar. Esse é o Adão de hoje. Vai só trabalhar para comer, como diz o ditado. Eu estou vendendo almoço para comer na janta. Exatamente isso que Deus disse para ele. Com o suor do teu rosto você vai comer. Você vai ter que se esforçar. A Eva, mulher, você vai sofrer com dores de parto. Está vendo o que Paulo disse? Toda a criação geme com dores de parto. Você vai sofrer para dar à luz. E o desejo seu vai ficar para o seu marido. A serpente, você vai andar pelo resto da sua vida comendo pó. Você vai ficar debaixo aí, e em cima da terra, debaixo dessa barriga sua, e vai rastejar a vida toda. Então a serpente andava, né? Não rastejava. E ainda Deus disse: maldita é a terra, e vai crescer espinho, capins, mato, tudo que não presta. A terra não produzia isso. A terra foi feita para produzir sementes que dá comida. A terra foi feita para nos alimentar. Só que se você não cuidar da terra, já viu o que acontece. Você já viu mato? Ninguém planta mato, mas deixa um terreno vazio para você ver. Ninguém chega lá: vou plantar mato. Já viu alguém plantar mato? Mas não limpa não para você ver o que acontece. Porque a terra foi amaldiçoada. Você está vendo aqui? Eu vou dizer uma coisa: por causa da vontade de Adão, ele causou um grande problema para o mundo. Por causa de Adão, ele trouxe sofrimento para o mundo todo. Qual o primeiro sofrimento que entrou na terra? O pecado. Primeiro problemão que Adão levou para a terra foi o pecado. O mundo todo debaixo do pecado. O segundo problemão que Adão trouxe, diga comigo, a morte. Que miserável esse Adão, hein? Olha o que o problema dele fez. Ferrou todos nós. Porque Romanos capítulo 5, versículo 12, diz exatamente sobre isto. Pelo que, como por um homem, esse homem é quem? Adão. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, a todo ser humano. E não só ser humano, viu? Animais também. Tudo. Animais também, como diz Paulo, toda criação geme e sofre. Também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa de um, todo mundo pagou. Por causa das vontades próprias de Adão, levou o mundo ao pecado e levou o mundo à morte. Sendo assim, podemos compreender os três motivos que levam uma pessoa ao sofrimento. Quer saber qual o primeiro motivo? Anote aí e coloque aqui o primeiro motivo que leva uma pessoa ao sofrimento. Repita comigo. Primeiro motivo do sofrimento é causado pelo ser humano, por você mesmo. Primeiro motivo do sofrimento é causado por si mesmo. Como assim? Ou seja, por causa do ser humano, ele é o culpado pelo problema que está enfrentando, por causa da sua natureza carnal, que habita em seu corpo, levando a prevaricar
pelas suas próprias vontades. Então quer dizer que o motivo do sofrimento é causado por mim mesmo, pelas minhas próprias vontades, por prevaricar. O que é prevaricar? A palavra de etimologia latim diz praevaricar. Praevaricar significa transgredir, violar um dever, andar de forma irregular, ou seja, vontade própria. É aquilo que eu quero fazer, e não aquilo que Deus quer fazer em mim. Quer um exemplo? Saul. Saul prevaricou, pelas suas próprias vontades. Aqui em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 e 14. Assim como Saul assumiu o trono, logo já saiu do trono. Logo Deus já o rejeitou. Mas por quê, pastor? Porque fez as suas vontades. Não fez as vontades de Deus. Ele prevaricou. O que é prevaricar? Transgredir, violar um dever, uma ordem, que essa ordem foi dada por Deus. Esperar, e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Samuel falou para Saul: espera 7 dias, tá? Espera. Não vindo Samuel a Gigal, como foi combinado, o povo se espalhava de Saul, que era o rei. Começou todo mundo embora. Aí o Saul, versículo 9, então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. E sucedeu o quê? Acabando ele de oferecer, olha, ou seja, aquele modelo de frase, pegou com a boca na botija. Samuel chega, e quem está sacrificando ali? Saul. Acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saúdar. Então disse Samuel: que fizeste, Saul? Porquanto, aí Saul diz, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micás. E disse eu: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. E está dizendo para Samuel, porque Samuel está perguntando: o que você fez, Saul? E ele vai dizendo. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou seja, por vontade própria. Agiste neciamente, sem pensar, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Prevaricou. Não fazer é prevaricar. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Confirmar o reino para sempre é pai, filho, neto, bisneto, e vai indo. Você pode ver que Saul morreu, ninguém da família reinou. Veio Davi, que não era nada de Saul, e de Davi veio o Salomão, e vai reinando os filhos. Do jeito que Deus falou, não vai mais reinar ninguém da sua casa. Você poderia aí ter o reino na sua mão, de pai para filho, neto, bisneto, mas não vai ter mais. O seu reino foi acabado, foi rasgado, foi tirado. Porém agora, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Quem é? Davi. Davi é um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está vendo aí? O que aconteceu? Vontade própria levou Saul a prevaricar e perdeu o seu reino. E não foi só Saul, não. Tem outro rei por vontade própria também. Ele vai prevaricar e ele vai acabar também perdendo o reino e morrer. O rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 16 e 18. Quando Saul perde o trono, o que acontece com ele? Ele sofre. Ele sofre a vida toda. Não consegue dormir, tem insônia, tem pesadelo, tem assombração. Davi tem que ficar tocando a vida toda para ele, não é assim? Chama Davi para tocar, chama Davi para tocar. Saul sofreu. Sofreu por causa das suas vontades próprias. Olha o que diz o
Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 16 e 18. Mas havendo-se já fortificado, esse é o rei Uzias, olha, ele cresceu, tornou-se um grande homem, mas também soberbeceu, né? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu, prevaricou, contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, coisa que não foi dado para ele. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Que é sacerdote, o que não falta é sacerdote em Israel. Tem 80 sacerdotes para fazer sacrifício. O que esse rei está fazendo lá? Esse rei é rei, não é sacerdote. Quer fazer sacrifício? Chame um dos 80 e faça. Ele está prevaricando, porque ele se ensoberbeceu. Ele achou que podia mandar no reino e mandar no governo espiritual. Ele não era sacerdote, ele era rei. Rei toma conta do povo de Deus. Rei governa a nação, sacerdote governa as coisas espirituais. E eu digo uma coisa para você, hein? O sacerdote é mais do que rei. O sacerdote está acima de rei. Sabe por quê? Porque se não houvesse sacerdote não haveria rei. Porque quem é quem unge o rei? O sacerdote. Então quer dizer que o rei só existiu porque existia sacerdote. Então o sacerdote é maior do que rei. Agora esse rei quer ser sacerdote. Ele não foi chamado para isso. E olha o que vai dizer. E resistir ao rei Uzias. Eles disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas a quem que compete? Aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso. Eles são chamados para isso. Eles foram escolhidos para isso. Consagrados. O que é consagrar? Separar. Foram escolhidos, separados para isto, para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Por que diz isso? Não será isto para a honra da sua parte. Porque em Hebreus vai dizer que ninguém pode tomar para si essa honra, a não ser Deus o chama. Ninguém pode dizer, eu sou sacerdote. O que o rei está fazendo é isso, eu sou sacerdote também. Ninguém pode tomar essa honra para si, se Deus não chamar. Está aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Ninguém toma para si uma coisa que Deus não deu. Então esse rei Uzias também fez o quê? Prevaricou. Ele agiu pelas suas próprias vontades. Mas também tem um segundo motivo, que leva a pessoa ao sofrimento. Anote aí o segundo motivo e veja comigo. E repita, o segundo motivo, mais alto, o segundo motivo do sofrimento é causado pelo diabo. Tem muita gente que está sofrendo por causa dele. Mas por quê, pastor? Ele trabalha no subconsciente da pessoa, ó. Ele trabalha no subconsciente da pessoa, onde maquina os pensamentos, o mal. Já diz tudo, que mente vazia é oficina do diabo. Então ele trabalha no subconsciente da pessoa, na alma dela, onde vem as decisões espirituais, nas suas emoções, levando a cometer o pecado. Levando a cometer o pecado. Para levar essa pessoa a uma situação desagradável, que causa grandes problemas para todos. Por isso que Jesus disse que quem peca é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Então o diabo também tem parte do sofrimento da pessoa. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, o segundo motivo da causa do sofrimento da pessoa é por causa do diabo. Você quer um exemplo disso? Então a pessoa sofre por causa do diabo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Você se lembra o que aconteceu com Davi? Davi foi instigado, impulsionado por Satanás para contar ao povo. O diabo estava lá. Coloca aí. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Então Satanás, quem fez aqui? Satanás se levantou contra Israel.
e incitou a Davi a numerar a Israel. Então tem a ação do diabo agindo aonde? No subconsciente de Davi, fazendo Davi cometer tal coisa que vai levá-lo ele ao pecado e trazer um problemão para Israel. Sabe o que ele trouxe, Davi? Com esse pecado, por causa de Satanás, 70 mil pessoas morreram. Você mudar a tradução para NTLH, coloca o versículo primeiro na NTLH. Satanás quis criar o quê? O quê? Que leva ao sofrimento. É o problema que leva a pessoa ao sofrimento. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, por isso levou Davi, olha lá, a fazer uma contagem do povo. E isso que ele fez pareceu mal aos olhos de Deus. Olha o versículo 7. O que diz aí? E o que foi feito desagradou a Deus. E por isso Deus fez o quê? Castigou o povo de Israel. Levou o povo ao sofrimento. E o que aconteceu? Versículo 14. O que aconteceu no versículo 14? Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70 mil israelitas. Por causa do quê? Do problema que o diabo causou na mente de Davi. Então olha só o que acontece, assim como Eva, quem causou o problema todo foi o diabo na mente de Eva. O Adão só foi cúmplice na história, claro, dando liberdade ao pecado e à morte. E olha uma coisa interessante, o diabo trabalhou na mente de Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 1, eu até quero que você leia comigo, versículo 1, na RC, olha só, quem está lá falando com Eva, hein? Ora, a serpente era mais astuta que todas as limiares do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Onde que o diabo trabalhou? No subconsciente da mulher, levando ela a cometer o pecado, levando ela a causar um problemão junto com seu marido. Em 2ª carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 3, olha o que diz aqui, 2ª carta. Mas temo, Paulo dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, olha o diabo aí, com a sua astúcia, ó, trabalhou na mente, enganou aqui a Eva. Assim também seja alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O diabo causa problemas. O diabo queria pegar Jesus na tentação no deserto. O diabo queria entrar aqui, ó, na mente de Jesus. Qual é a pergunta que o diabo fez para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Será que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Será que ele queria colocar uma contradição na vida de Jesus? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Agora eu fiquei em dúvida. Agora me pegou. Não, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Inclusive quando Jesus entrava nas igrejas, o diabo já se manifestava. Não é que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus. O diabo queria entrar no subconsciente dele, fazendo com que o Jesus obedecesse a sua ordem. Qual que era a ordem do diabo? Transforma essa pedra em pão, quero ver se você é filho de Deus. Ó, Jesus tem esse poder para fazer isso, mas ele estaria fazendo essa vontade de quem? Dele, de Deus ou do diabo? Do diabo. Jesus não estaria fazendo a sua vontade nem de Deus, mas do diabo, porque foi o diabo que pediu para ele transformar a pedra em pão. Ah, você quer ver, diabo? Pedra transforma em pão. Pum! E a pedra transformou em pão. Tá aí, diabo, estou gostando. Está entrando na minha. Está igual a Eva. Só que Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
É como se Jesus dissesse: eu não estou aqui para fazer as minhas vontades, mas a vontade de Deus. E ele fez a vontade de quem, Jesus, hein? Dele, do diabo ou de Deus? De Deus. Jesus, por inúmeras vezes, ele disse: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha, nem do diabo. Nem do diabo. E olha, que você nem precisa pecar para você sofrer, que o diabo causa o sofrimento. Lembra de Jó? Jó havia pecado? Não. Mas o diabo causou um problemão, hein? Causou um sofrimento muito grande na vida dele. Jó capítulo 1, versículos 6 e 12. Olha só, nem precisa pecar para causar um problema, viu? Só por inveja do inimigo já causa problema. A inveja é uma desgraça. A inveja é como macumba, corrói os ossos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás, olha lá, entre eles, né? Olha o que vai dizer o Senhor. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo, o quê? Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, hein? O Jó não era o único morador da terra, não, mas não existia alguém como Jó. E é Deus dizendo dele, não é ele dizendo de si mesmo. Porque se eu disser para você: eu não tenho pecado, eu sou bom, olha, eu sou usado por Deus, você pode até desconfiar. Essa pessoa está muito engrandecendo. Agora Deus falando, tem como desconfiar? É Deus dizendo. O que Deus disse? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus dizendo. Deus mente? Deus mente? Não. O que Deus disse de Jó? Homem sincero, ou seja, a verdade nele, não há mentira, ele não mente. Homem reto, que pratica a justiça, anda com retidão. Homem temente a Deus, que obedece a sua palavra. E homem que se desvia do mal, que resiste à tentação. Tem alguém semelhante a ele? E mesmo ele sendo assim, o diabo causou o quê? Um problemão. O que o diabo fez com ele? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus de balde, ou seja, em vão? Será que Jó não é interesseiro? Porventura, não cercaste tu de bens? Aí vai contando o diabo, ó. E a sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Ó, invejoso aqui, ó. Esse é o invejoso. O diabo está lá: eita, nasceu mais 1000. Cresceu mais ali, hein? Nossa, está prosperando. É Deus, é Deus. Eu não sou, mas é ele. Invejoso. Começa a ver o que Jó tem. Ele sabe até que está aumentando o gado, o diabo está contando. Era 3, 4, agora já está 1000. O diabo é bom de matemática, viu? Ele faz contabilidade. Ele conhece até os números. Olha o invejoso aqui, ó. Por inveja causou o que a Jó? Um problemão. Tirou tudo o que Jó tinha. Tirou bens, tirou empregados, tirou filhos, tirou a saúde, só não tirou o bem mais precioso, a sua vida. Porque Deus limitou. Na vida você não toca. E foi causando, né? Mas estende a tua mão, toca ali tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o que o diabo está dizendo, hein? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor para fazer o que queria. Então quem é a segunda pessoa que causa problema? Satanás. Digo, o diabo. Qual é a segunda pessoa que causa o problema? O diabo. Vamos para a terceira e última pessoa que causa o problema também. Quem é a última pessoa? Diga comigo. Terceiro motivo do sofrimento causado pelo Senhor. Como assim, pastor? Deus causa problema? O juízo de Deus. Juízo de Deus. A pessoa deixou de ser um servo obediente, fechando seus ouvidos espirituais para a palavra do Senhor, corrompendo o seu espírito de adorador. Isso fez com que o juízo divino penalizasse o seu povo, causando problemas financeiros e falta de comida. Sabia disso?
Muita gente sofre financeiramente porque fecharam os seus ouvidos espirituais para a palavra de Deus. Deixaram de ser um servo obediente, de um verdadeiro adorador, e com isso Deus penalizou com juízo. Quer ver um exemplo? Coloque em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. O que diz a palavra? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com Jesus, e com jejuns, e com choro, e com pranto. Versículo 13, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos a mim, ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Agora veja o que ele vai falar no versículo 25, Deus castigou o povo aqui com a plantação, e ele diz o que? Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. De quem é esse exército? De Deus. Ele enviou contra o povo, mas por qual razão? Porque o povo fechou a mão para as ofertas da casa de Deus. Aí o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador foi lá, arrebentou toda a plantação, levando o povo ao problema financeiro e à falta de comida. Tudo porque o povo fechou a mão para o reino de Deus, para a casa de Deus, para as ofertas da casa do Senhor. No capítulo 1 de Joel, versículo 1, olha o que diz a palavra. Coloca o versículo: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Houve também nos dias de vossos pais. O que aconteceu? Fazei sobre isto uma narração de vossos filhos, vossas filhas, os seus filhos, filhos destes, a outra geração, neto, bisneto, tataraneto. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, chorai, gemei, está sofrendo. Todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu toda e lançou por terra os seus sarmentos e embraqueceram. Mas por quê, pastor? Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada, por qual motivo? Porque foi cortada a oferta de manjar e a libação da onde? Da casa do Senhor. O povo cortou. Deixou de ser um verdadeiro adorador, deixou de ser um dizimista, deixou de ser um ofertante, e Deus foi lá e mandou o juízo. Então a pessoa está sofrendo financeiramente por falta de recursos, por causa dessa infidelidade. Olha lá, foi cortada a oferta de manjar, de libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Então se cortaram de Deus, Deus cortou também. O que é oferta de manjar? Oferta de manjar é uma lei de Deus. Levítico 2, capítulo 1 ao 16, consiste em produtos vegetais, principal alimentos, dos pais, do país, principal alimentação do país, farinha, azeite, cereais, vinho, sal, incenso, queimadas no altar, tudo isso é oferta de manjares. Quando fala oferta de libação, é derramamento de algo de líquido, geralmente vinho, óleo, azeite, leite, é um ato de um culto a Deus. Então o povo deixou de ofertar na casa de Deus. Aí Deus foi lá e começou a agir na terra, começou a mandar gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, e todo aquele sofrimento ali, um problemão financeiro. A pessoa sofreu financeiramente, falta de comida, falta de recursos, como aconteceu em Ageu. O povo deixou de ofertar na casa de Deus e começou a arrumar suas casas. Está lá em Ageu capítulo 1, depois você medita no versículo 2 ao 9. O povo começou a arrumar suas casas, correr para suas casas, arrumar suas casas e começou a tirar o dízimo, a oferta da casa de Deus. Aí Deus foi lá e penalizou também. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje e sofrem financeiramente ou em alguma área por causa do juízo divino. Juízo divino, é Deus que está penalizando a pessoa. A pessoa pode entender, não, mas Deus não faz isso. Faz sim.
Ele causa também isto, por causa do quê? Da sua falta de interesse, de fidelidade a Deus. O próprio Jó disse que Deus faz isso. Você quer ver o que Jó disse? Coloque Jó capítulo 5, versículo 18. O que Jó disse, hein? Olha o que Jó vai dizer, o que Deus faz. Porque ele faz, ele quem? Deus, a chaga, a doença, a ferida, e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos o curam. Ele abre como fecha. Então, ele dá e também tira. A Ana disse que ele abate e exalta. E a Ana disse que ele enriquece e empobrece. A Ana, no seu cântico, disse que ele dá vida e tira a vida. Está lá no cântico de Ana. Então, Deus também causa problema na vida da pessoa. Mas por quê, pastor? Por causa da sua infidelidade a Deus. Não mais tornou-se um adorador. Os ouvidos dessa pessoa estão fechados para a palavra do Senhor. Essa pessoa não quer mais saber de Deus. Ela não quer saber mais de obedecer a sua palavra. E o que Deus disse em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, é uma escolha da pessoa. Quantas pessoas têm escolhido de forma errada? Os céus e a terra, olha só o que Deus está dizendo: tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então tem muita gente que está sofrendo hoje por conta disso. Está sofrendo por causa das suas escolhas, das suas decisões. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28, se coloque de pé. O que diz a palavra? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo seguinte: a bênção quando o quê? A pessoa ouve e não faz. Quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Versículo 28. Porém a maldição, se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, por conta disso, leva a pessoa ao sofrimento. Tem muitas pessoas hoje sofrendo por vontade própria, pessoas sofrendo por causa de Satanás, do diabo, e pessoas sofrendo por causa do agir de Deus. Qual é o motivo do seu sofrimento? Você já parou para pensar? Será que é você que está causando esse problema? É o diabo que está causando isso na sua vida? Ou é Deus que está agindo? Você precisa entender. E Deus está aqui para aliviar, tirar o seu sofrimento. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Jesus vai te aliviar nesta manhã. Jesus vai tirar todo o sofrimento da sua vida. É como aquela história do barbeiro ateu e do cliente, lembra disso? Lembra dessa história? O cliente foi lá no salão de beleza desse barbeiro, ele começou a cortar o cabelo, fazer a barba dessa pessoa, e essa pessoa começou a falar de Deus, da vida, e o barbeiro, que era ateu, disse: eu não creio em Deus. Você pode até falar de Deus, mas eu não acredito em Deus, porque o mundo está sofrendo, muita miséria, muita pobreza, muita doença. Como que Deus existe se tudo isso acontece? E o barbeiro não quis saber dessa história de Deus, não. Ele era um ateu. Tudo bem. O cliente saiu da barbearia, foi lá fora, encontrou um mendigo, um pedinte, um homem todo maltrapilho, todo sujo, cabelo grande, barba por fazer, fedendo. Ele pegou esse homem e levou até o barbeiro. E também disse para o barbeiro: eu também não acredito que existe barbeiro. Aí ele: mas como assim? Eu acabei de cortar seu cabelo, acabei de fazer a sua barba, mas olha esse homem aqui, ó. Olha o tamanho da barba dele, olha o tamanho do cabelo dele. Eu não acredito que existe barbeiro. Aí sabe o que o barbeiro disse? Mas eu não conheço, ele não veio a mim. Como é que eu vou arrumar o cabelo dele, a barba dele, se ele não chegou até mim? Ah, tá. Então você não fala que Deus não existe porque você não foi até ele ainda.
No dia que você for até Ele, você vai ver que você nunca vai o deixá-lo, e nunca você vai pensar contrário, porque Deus existe, e hoje Ele está aqui. É por isso que Jeremias disse, Jeremias 29:13, o que diz Jeremias 29:13? Coloca aí 29:13, e buscai-me-eis. Como é que você fala que Deus não existe, você ainda não o buscou? E me achareis. Quando você procurar, você vai achar. Quando você buscar, você vai encontrar. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem crê que Deus existe? Quem crê que Ele está aqui hoje? E quem crê que Ele está livrando, apagando o seu passado de sofrimento, e tirando essa dor, e limpando da sua alma, do seu espírito, da sua mente, as más decisões. Que assim seja na sua vida, amém? Pode aplaudir ao Senhor.